ele é simples e diz o seguinte: as ações previstas nesta lei, quer dizer, as ações civis públicas, não é isso? São as ações previstas nesta lei, serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Não é, não é fácil de entender o dispositivo, não é simples. Talvez alguém seja assim mais ousado e diga o seguinte: olha, é um dispositivo tão claro que independe até da interpretação. Isso é outra heresias que se fala muito nessas parêmias que se coloca a respeito de determinadas lições que são perfeitas e acabadas. Não. Primeiro, não existe nenhuma norma que seja clara que independe de interpretação. Segundo, quando a norma já é clara que independe de interpretação, é porque ela já é porque você já tem uma interpretação dela, ou você do texto legal já extraiu uma interpretação. Aí não, ou o texto legal traduz de forma muito completa o sentido que a norma, que o texto procura informar para que se extraia a norma ou o sentido da norma da maneira mais simples, rápida e eficiente possível. Essas são colocações, às vezes, que a gente precisa, né, ter cuidado. Pois bem, esse artigo segundo, ele, como eu falei, ele aparentemente não é difícil. Acontece o seguinte: se as ações aqui previstas, as ações civis públicas previstas nesta lei, são ajuizadas perante o juízo do local onde ocorreu o dano, realmente, se ocorreu o dano em determinado local, vamos ajuizar a ação lá. Acontece o seguinte: essa ação é perante a justiça estadual ou federal? Aí começa o questionamento. É matéria trabalhista ou é matéria eleitoral? Olha como começa a haver questionamento. Mas vamos para o caminho mais simples. Bom, aqui é uma ação civil pública ajuizada na Justiça Estadual. Ótimo, perfeito. Então vai ser aonde? No juízo, na área territorial do juiz da comarca, onde ocorreu o dano. Fato, se deu. Pronto, é lá. Ótimo, perfeito. Acontece que, instaurado o processo, surge uma das entidades do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal e integra o feito. E o que é que acontece nessa hora? Aí, nessa hora, a, o juízo ou a competência do processo é deslocada para a Justiça Federal. E assim foi o que a gente viu, por exemplo, no artigo 93 do consumidor. O Código do Consumidor foi mais objetivo, ele disse: ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente aí dar as hipóteses de competência, lá, o local de domicílio do autor. Tá? Artigo 93 fala assim: local do domicílio do autor, coisa, o local do dano, onde ocorreu o fato, e vai por aí afora. Bom, esse daqui foi mais objetivo e disse: a ação civil pública será ajuizada no local onde ocorreu o dano. E aí é onde o juízo tem a competência funcional. E não fez a ressalva da competência da Justiça Federal. Como não fez a ressalva, ficou incompleta a norma nesse ponto. Aí veio o problema. Na hora em que a Justiça Federal, ou na hora em que um ente federal do artigo 109, inciso 1, ingressa na ação, aí agora, qual é o juízo competente? Aí foi onde surgiu o problema. Aí o STJ julgou o caso em primeiro lugar. E o que foi que o STJ disse? O STJ disse: olha, esse artigo 2º, se fazendo uma leitura dele, com o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, possível se extrair a ideia, a concepção
de que a competência continua sendo do juízo estadual. Por quê? Porque é o juiz onde ocorreu o dano, do local onde ocorreu o dano, é o juiz que tem competência territorial daquele local, é o juiz que tem competência funcional. Tudo isso foi dito, ótimo, perfeito. Então, continua no juízo, do juízo estadual. E com base no parágrafo 3º da Constituição, que diz o quê? Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, olha que a expressão que o parágrafo 3º utiliza. No foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte da instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. Então, esse parágrafo ele está dando, na realidade, uma duplicidade de competência em matéria de previdência social, certo? A competência, quando se trata de previdência social que envolve o INSS, é a competência da Justiça Federal. Mas o que foi que o Constituinte disse que excepcionou a hipótese, dizendo que pode ser julgado esse processo na Justiça Estadual. Isso por quê? Porque na época da Constituição, a Justiça Federal só existia praticamente, só tinha poucos estados no Sul e Sudeste que tinha alguma vara da Justiça Federal nos interiores. No Nordeste não tinha, no Norte não tinha, essas regiões não tinha, Centro-Oeste, nenhuma dessas regiões tinha nenhuma vara da Justiça Federal nos interiores. A Justiça Federal era todas elas, toda ela tinha sede só nas capitais dos estados, certo? Isso era um dado. E também disse o Constituinte, na segunda parte do dispositivo, agora, que em se verificando essa condição de que na justiça um processo que se desloca a competência para a Justiça Federal, mas na sede onde ocorreu o fato não tem vara da Justiça Federal, a lei poderá permitir, aí a lei tem que permitir, por força de lei, o Constituinte deu ao legislador que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Por força dessa segunda parte, foi que o STJ decidiu que, no caso do juízo, no caso da União ingressar no feito, continua a competência do juiz estadual quando, nesse local, não tiver vara da Justiça Federal. Porque a lei está dizendo que a competência é do local onde ocorreu o dano. Veja qual foi a leitura que o STJ fez. Eu resumi aqui e a ementa do STJ diz o seguinte: a competência para processar e julgar a ação civil pública é do juiz onde ocorreu o dano. Olha, ele fixou esse ponto com muita veemência e como uma premissa que ele parte daqui e diz: agora o restante que eu vou construir é para preservar isso aqui. É como se dissesse isso, né? E no item 2, se no curso da demanda ficar caracterizado o interesse da União, esta será chamada para integrar a lide, continuando, porém, competente o juiz do lugar do dano, salvo o juiz do lugar do dano é o juízo estadual, salvo se existir vara da Justiça Federal no município. Naquela época, como não existia, então era sempre o juízo onde ocorreu o dano, a não ser que o dano tivesse ocorrido na capital. Né? E aí diz, de acordo com a lei da ação civil pública, deve ser ajuizado no foro do local onde ocorreu o dano referido pelo artigo 2º do mesmo diploma legal. E ressalta também o aspecto do que diz o artigo 2º. E diz, se no curso da demanda revela-se interesse da União, se trata de comarca em que não há, ainda explicita, né? Se trata de comarca que não há vara da Justiça Federal instalada, competente será o juiz de direito para a causa, por força do artigo 109, parágrafo 3º, aquele que eu li, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 7347, que passa a exercer atividade jurisdicional de juiz federal. É sabido que essa competência condenada no parágrafo 3º da Constituição Federal e por lei nos casos que a Constituição autoriza, isso na época. Hoje, esse dispositivo não é mais com essa redação.
esse dispositivo sofreu uma alteração com a emenda constitucional número 3, certo? Então, ele hoje não tem mais essa possibilidade de se criar mais outra competência que não seja a própria ressalva que está no parágrafo 3º com relação à Previdência Social, certo? Hoje a redação é diferente. Isso era a redação da época, né? E quando o constituinte ou o legislador dá uma competência aqui à Justiça Estadual, quando ela, em princípio, seria da Justiça Federal, sem, de forma a retirar ou dar uma duplicidade de competência, como é o caso, na realidade, o que está o constituinte e o legislador é transformando o exercício da atividade do juiz estadual em um juiz federal. Por isso é que, havendo recurso desse processo, a remessa do processo não é para o Tribunal de Justiça Estadual, quem julgou foi um juiz estadual, mas como ele estava investido da condição de juiz federal, o recurso é para o Tribunal Regional Federal. E diz expressamente o julgado, com recursos dos seus atos para o Tribunal Regional Federal, certo? Isso aqui até aí está certo. Bom, agora, está certa a questão de que, uma vez ingressada a União Federal no feito, deve continuar o processo na Justiça Estadual. Aí a matéria foi ao Supremo. Chegou aí ao Supremo. E o Supremo, trabalhando os mesmos dispositivos, legal e constitucional, sem mudar uma vírgula com relação aos dispositivos. Olha agora a leitura que o Supremo fez. O dispositivo contido na parte final do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição é dirigido ao legislador. E eu falei disso. O Constituinte diz que o legislador pode, né, atribuir competência ao juízo estadual. O julgado diz exatamente isso. Do foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de vara da Justiça Federal, para causas específicas, dentre as previstas no inciso 1 do referido artigo 109. No caso em tela, aí o Supremo diz o seguinte: no caso em tela, que é a análise desse parágrafo 2º, a permissão não foi utilizada pelo legislador. Olha aí, que é a leitura do mesmo dispositivo. A permissão não foi utilizada pelo legislador, que, ao revés, se limitou no artigo 2º a estabelecer que as ações nele previstas serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. O que é que ele diz que o legislador não utilizou daquilo que o Constituinte autorizou? É porque o legislador não disse da Justiça Estadual. Por que ele teria que dizer, professor? Porque o legislador disse o juiz que terá competência funcional para processar e julgar a causa. Acontece que os juízes federais também têm competência territorial e funcional em todo o território nacional. Olha aí que detalhe. Mesmo na época em que não tinha vara de justiça federal no interior, em outras, fora as capitais, o juiz federal ficava na capital, mas ele tinha jurisdição em todo o território de cada estado. Cada juiz federal tinha jurisdição, competência para conhecer de qualquer causa da competência da Justiça Federal dentro de cada estado da unidade da federação. De cada estado da unidade da federação. Certo? Então, o juízo federal com o juízo estadual, na realidade, eles têm competência territorial e funcional concorrentes. E o que é que distingue um do outro? O que distingue um do outro é a pessoa, um dos sujeitos que ingressa no processo. A justiça, por isso que as duas justiças, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, são justiças comuns.
A justiça estadual é competência residual. Residual, o que significa? Tudo que eu tiver que ajuizar é na justiça estadual. Agora, excepcionalmente, se a matéria for eleitoral, não é mais na justiça estadual. Se a matéria for trabalhista, não é mais na justiça estadual. Se ingressar no feito, aí o da justiça federal com a justiça estadual muda. Se ingressar no feito um ente público federal, na forma do artigo 109, inciso 1, aí a competência se desloca para a Justiça Federal. Certo? É o caso aqui. E como num primeiro momento tem que se ler essa premissa que é absolutamente verdadeira. Tanto os juízes estaduais como os juízes federais têm competência funcional e territorial em todo o estado do Brasil. Isso é um dado interessante. Só que o legislador aqui não disse qual era o juízo. Então, teria que colocar no dispositivo juiz estadual, porque não colocando, e como o que está previsto no artigo 109 da Constituição faz deslocar a competência, então desloca-se a competência para a Justiça Federal. Olha aí como são as coisas. E aí, na última parte, concluindo, ele ainda diz: considerando que o juiz federal também, olha, faz essa explicitação, considerando que o juiz federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à justiça estadual, como a que fez o Constituinte na primeira parte do mencionado parágrafo terceiro. Lá no parágrafo terceiro do artigo 109 da Constituição está expresso justiça estadual, mesmo na Constituição, tá vendo? Em relação às causas de natureza previdenciária, que é o caso que a gente viu. O que, no caso, não ocorreu, ou seja, aí no parágrafo 2º não ocorreu. Estão vendo aí o que é interpretação? Estão vendo aí o que é a análise de um dispositivo? E aí você diz, mas professor, a melhor interpretação, qual é? Primeiro, pode perguntar, a melhor interpretação, e cada um vai dizer, olha, a interpretação do STJ é uma interpretação muito boa, porque o STJ quis preservar a causa no local onde ocorreu o dano, porque ali fica mais próximo do fato, talvez seja mais fácil se colher a prova, se informar sobre os elementos que levem à convicção do juiz para julgar a causa. Isso é muito bonito, é muito bom, é perfeito para elaborar a norma. Por isso que, ao elaborar a norma, quando se tira da Justiça Federal para a Justiça Estadual, esses valores todos têm que ser levados em consideração para que, ao se interpretar, não se faça o que o STJ fez. Aí o Supremo interpretou melhor. Por quê? Neste caso aqui, o Supremo não levou em consideração os aspectos de determinados valores extra-norma que não estão no diploma legal. Levou em consideração o que está no diploma legal. O que é que está no diploma legal? Primeiro, que não o silêncio quanto a se dizer que a competência seria da Justiça Estadual. Então, o dispositivo não diz isso. Então, o STJ colocou para a Justiça Estadual num dispositivo que não está dizendo que é da Justiça Estadual. Segundo, o dispositivo colocou competência funcional e territorial que os dois têm, tanto o juiz estadual quanto o juiz federal. Então, vocês vejam o seguinte: qual é a interpretação que melhor traduz o volume de informação que se deve fazer ao fazer a interpretação da norma? A do Supremo Tribunal Federal. Estão vendo? Então, a melhor interpretação é a do Supremo. Não que a melhor interpretação venha por questões de valoração que eu estou fazendo da norma, mas sim de análise da interpretação que eu tenho que dar à norma na forma em que o dispositivo está prescrito e do conhecimento que eu tenho a respeito da matéria quanto a esses aspectos que foram acrescidos. Aspectos acrescidos. Primeiro, indicar que a justiça que deveria ser competente seria a estadual. Segundo, teria que indicar por que competência funcional tem o juiz estadual e o juiz federal.
esses dois aspectos, nenhum desses dois aspectos foram falados, tratados, versados, sequer referidos no acórdão do STJ. Então, o acórdão do STJ não saiu com uma interpretação completa sobre as informações que o dispositivo oferece para poder se analisar na sua completude. Vocês estão vendo aí que aspecto interessante? E aquilo que eu falei da questão do ciclo da hermenêutica de Gadamer, né? Aquilo que a gente analisou no artigo 1º da lei, no artigo 1º, e tudo quanto foi dito quanto ao objeto da ação civil pública, a primeira leitura que se faz, a segunda, terceira, quarta, quinta, e vai se adicionando informações, dados, elementos, a mesma coisa aqui. Você veja o seguinte, quando se faz a análise completa, colocando outros ingredientes, o resultado sai em sentido diametralmente oposto. Está vendo? Então, a interpretação do STJ, infelizmente, ficou no meio do caminho. A análise do dispositivo na sua completude ficou no meio do caminho, não foi atingida na sua completude. A análise do Supremo foi mais completa, não ficou no meio do caminho. Por isso, ela é a melhor interpretação. Tá certo? Não por questão valorativa do que você acha. Ah, professor, mas eu acho. Olha, aí é eu acho. Aí o acho não vale interpretação. Mas, professor, eu acho que o artigo, a interpretação do STJ é melhor, porque deixa o processo lá. Não, mas isso é um achismo, olha. Isso é um achismo. Esse achismo, ele morre diante da informação que tem ou que não tem da descrição do artigo 2º da Lei 7347. Estão vendo aí, minha gente, como é importante? Mais um dado, mais um elemento para o que eu venho trabalhando em matéria de interpretação, em matéria de compreensão, para que vocês todos vão adquirindo o tato com as técnicas, né? Que é isso que precisamos para trabalhar depois na condição de profissional do direito. E é esse o papel da graduação. É exatamente fornecer sempre esses elementos, esses dados. E aí você veja o seguinte, diante de uma situação dessa, aí você pode fazer uma análise da própria jurisprudência de um tribunal, pode fazer análise de um dispositivo legal, pode fazer análise da posição que um doutrinador coloca a respeito de um assunto. Quando você tem esses dados, esses elementos, e aí você pode trabalhar essa interpretação, um pensamento, uma ideia, uma concepção da forma mais escorreita, profunda, com análise realmente calcada em dados e elementos que justifiquem o seu ponto de vista ou o ponto de vista do outro. Aí é onde mora a riqueza do conhecimento do direito e da análise do direito. Ok? Então eu deixo aqui, mas fiz questão de trabalhar bem, de forma bem explícita, esse artigo 2º, para não se limitar só a dizer que o STJ decidiu de um jeito e o Supremo de outro, não. Mostrar por que é que cada um decidiu de uma forma diferente e qual é a melhor das interpretações dentro de uma visão hermenêutica e não dentro de uma visão subjetivista, solipsista, individualista ou do achismo da vida, certo? É isso que a gente tem que trabalhar no direito. E se um profissional do direito trabalhar dessa forma, as coisas e a justiça seria outra, certo? Não se teria tanta crítica quanto tem da justiça. Para se decidir bem, é preciso se conhecer bem, é preciso ser estudioso. Eu já falei para vocês a respeito do que diz Dworkin e do que diz aquele autor argentino, é o Carlos Nino, né? Que eu mostrei aqui o livro, né, a obra. O intérprete
tanto pode ser o legislador, como pode ser o julgador. Quem trabalha com a interpretação, todos nós somos intérpretes da norma, certo? Vivemos em sociedade, vivemos dentro de regramentos, então nós temos que interpretar as regras. E todos nós temos, para ser um bom intérprete, para que a interpretação seja a melhor, é preciso que eu tenha o máximo possível de dados e informações, eu seja o mais perfeito no conhecimento a respeito da matéria possível. Por isso que Dworkin não foi bem compreendido quando falou que existe a melhor interpretação. Quando falou que existe uma única interpretação, a única interpretação é aquela que é analisada à luz de todos os ingredientes que são possíveis imaginar. Agora, ele disse o seguinte: isso é preciso ser um juiz Hércules. Aí criou a figura do juiz Hércules. A figura do juiz Hércules é do Orkin. Por quê? Porque é preciso ser um juiz que saiba tudo. Aí ele disse também, olha, aí ele não foi compreendido que ele disse. É claro que não existe essa figura do juiz Hércules, mas se existisse, e se existir, a interpretação é única. Você leva ao suprassumo do esgotamento da matéria para chegar a uma determinada conclusão. Isso, na prática, infelizmente, anda muito distante. Agora, o intérprete e aplicador do direito, ele tem que trabalhar sempre na busca desse aperfeiçoamento. Esse aqui é o problema. Não é? Muito bem, minha gente. Aqui no parágrafo único desse artigo tem a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juiz para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa do pedido e o mesmo objeto. Esse instituto é muito conhecido, que é o Instituto da Prevenção. Se houver duas ações idênticas quanto ao objeto e quanto à causa de pedir, o objeto aqui, logicamente, está se referindo ao pedido, né? O juízo que tiver conhecido primeiro fica prevento para a segunda ação, se ocorrer essa hipótese, tá bom? Então, o parágrafo 1 do artigo 2º trabalha com esse instituto da prevenção. Muito bem, agora nós vamos trabalhar uma outra parte da ação civil pública, que a maior parte dos dispositivos que nós vamos trabalhar, que é do artigo 11 ao 20, 21, essa parte versa mais sobre efeitos da sentença, ou seja, sobre o objeto da ação civil pública, o objeto da ação civil pública naquilo que diz respeito ao resultado do julgamento. O que é o resultado do julgamento? A sentença. A sentença que produz seus efeitos, efeitos que já foram vistos lá atrás, não é? Efeitos principais, efeitos acessórios. Pois bem, aqui nós vamos trabalhar essa parte. E com essa parte trabalhada, nós temos a primeira parte da questão da prova. Discorrer sobre o objeto quanto à pretensão da ação civil pública, artigos 1º, 3º e 21, mais voltados para esse tema, não é? E objeto da ação civil pública quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença. Aí nós temos mais especificamente o artigo 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, por aí afora. Certo? Então, vamos lá. No artigo 11, nós temos... Esse artigo 11 é bem conhecido, mas ele aqui, talvez vocês fiquem assim, vacilando em identificá-lo, já muito estudado até agora. Será, professor? Olha, na ação que tenha por objeto, na ação civil pública, que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, essa ação civil pública está prevista onde? No artigo, o objeto contra a pretensão está previsto no artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, na segunda parte. É uma ação civil pública visando tendo como objeto a pretensão de uma obrigação de fazer ou não fazer. Olha aqui os efeitos de uma ação dessa natureza. O juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva
sob pena de execução específica, olha aí, execução específica, ou de combinação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Olha, o que é esse artigo 11, minha gente? Esse artigo 11 não é nada mais, nada menos do que um embrião. Um embrião. Aí era 85. Era um embrião de quê? Do artigo 84, que nós analisamos exaustivamente, e é de 90. Então, o artigo 11 hoje não pode ser lido de forma única e isolado. Você pode até substituir a leitura do artigo 11 só pelo artigo 84 do Código do Consumidor. Como é que eu vou fazer isso, professor? Diante daquele artigo 21 que nós já vimos da Lei da Ação Civil Pública, que manda aplicar o título 3 do Código do Consumidor ao processo da ação civil pública. Então, o artigo 11 é efeito da sentença nas tutelas específicas de obrigação de fazer e não fazer. O que é a tutela específica? É aquela espécie de obrigação que é objeto da demanda. Se a obrigação for de pagar, tem que ser de pagar. Se for de fazer, terá de fazer. A especificidade está aí. A natureza da obrigação é que indica a natureza da ação. É uma ação de natureza condenatória, de obrigação de pagar, ou de obrigação de fazer, ou de obrigação de entregar. Tá vendo? Aí o efeito é condenatório. Condenatório de quê? De uma das espécies de obrigações. Tá certo? E aí é onde está a especificidade, chamada de tutela específica. Que a execução é específica. Específica por quê? Porque tem que cumprir aquela e somente aquela obrigação que foi objeto da demanda. Expliquei muito isso lá no artigo 84. Não é isso? Pois bem, o artigo 11 é isso. Só que esse artigo 11 é 85. Repare como ele é pobre em relação ao artigo 84. Mas ele o legislador já fez um esforço tremendo para fazer com que, numa ação civil pública, naquele momento histórico que estava surgindo, já tivesse uma tutela específica de obrigação de fazer e não fazer, quanto ao cumprimento da decisão, de uma maneira já diferente, dizendo que tem que ser cumprida aquela obrigação, primeiro. Segundo, se não for cumprida, será combinada multa, certo? Então, a sanção foi essa. Só que nós temos lá no artigo 84 o parágrafo 5º, que tem uma série de outras possibilidades, certo? Aí hoje está enriquecido por isso. Então, o artigo 11, você pode ler o artigo 11 conjuntamente com o artigo 84, ou pode substituir o artigo 11 pelo artigo 84. Você faz a perfeita integração das normas e o famoso diálogo das normas para dar sentido ao conjunto que o direito vigente trata, trabalha e disciplina. Certo, minha gente? Artigo 11, olha que beleza. Agora, vem o artigo 12, esse artigo 12 é interessante porque ele cuida de outras matérias que não dentro da ação civil pública, mas não é assim só os efeitos da sentença, embora trate de decisões que é, por exemplo, a cabeça do artigo. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Bom, minha gente, a cabeça desse artigo é muito interessante, ela tem que ser lida em combinação com o artigo 4º. Nós já analisamos o artigo 4º e vimos que ele trata da ação cautelar na ação civil pública. Pois bem, vimos também aqui, eu já falei para vocês rapidamente, eu tinha falado desse artigo 12 muito rapidamente na última aula, e hoje nós vamos analisá-lo, né? Falei que o sistema jurídico brasileiro, antes de 94, ele oferecia uma estrutura com relação a medidas cautelares de uma ação, de um processo autônomo, de uma ação autônoma cautelar. E aí falei que o artigo 4º, quando criou uma ação cautelar,
foi com base nessa estrutura que existia no Código de Processo Civil, que era essa também. Só que eu falei também que existia, antes da tutela antecipada, que veio com o artigo 273 do Código de Processo Civil em 1994, antes da tutela antecipada, existia algumas hipóteses de liminares. O que são liminares, professor? Liminar é você poder obter, já desde o início da ação, dentro da mesma ação, o que hoje chama-se de tutela provisória. Hoje, como nós temos a classificação é tutelas provisórias que se subdividem em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência se subdivide em tutela antecipada e tutela cautelar. Olha aí como é a estrutura hoje, certo? Muito bem. Agora, antes nós tínhamos as ações cautelares e as liminares. E o que eram as liminares? As liminares eram o que nós chamamos hoje de tutelas de urgência. As liminares eram tutelas de urgência. Mas antes de 94, eu falei para vocês na última aula, só existia 5 possibilidades de tutelas de urgência dentro da mesma ação. Se você quisesse uma tutela antecipada, qualquer que fosse, outra tutela de urgência de qualquer outro processo, você teria que ajuizar uma ação cautelar. Mas 5 situações autorizavam você a obter essa liminar dentro da própria ação principal que você ajuizava. Quais eram essas exceções? Uma delas, a ação civil pública, que isso eu estou falando, a mudança foi em 94, a ação civil pública é de 85. A outra, a ação popular, que nós vamos ver que tem também, certo? Que é de 65. A outra, o mandado de segurança, que também tem a possibilidade de eliminar na Lei 1531 de 1951, imagina. Depois, as ações possessórias do Código de Processo Civil. No Código anterior era o artigo 923, por ali assim. E o quinto, a própria ação cautelar, que previa a possibilidade da liminar na ação cautelar, dentro da ação cautelar. Pronto, só tinha essas 5. Quando foi em 94, com a alteração do artigo 273 do Código, foi criado o Instituto da Tutela Antecipada. O Instituto da Tutela Antecipada, naquele momento histórico, certo? Estava estendendo o que hoje nós podemos chamar de tutela de urgência para todo e qualquer processo. Olha que modificação profunda. De 5 situações que nós tínhamos dentro da ordem jurídica brasileira, nós passamos a ter 100% dentro da ordem jurídica brasileira, de possibilidade de uma tutela de urgência em todo e qualquer espécie de processo. Veja como a mudança foi profunda, e hoje isso está lá no artigo 294, por ali assim, seguinte, do Código de Processo Civil, certo? Por isso que eu, até hoje, digo que a grande reforma do processo civil brasileiro ocorreu em 94. A base estrutural principiológica foi em 94. O Código de 2016 aperfeiçoou a base dessa reforma de 94 e trabalhou muito bem sistematizando institutos como a própria tutela provisória, que era antes do processo cautelar, né? E tirou, você vê, o processo cautelar no Código de Processo Civil era 80 e tantos artigos que compunham um livro do Código de Processo Civil, do processo cautelar. Aí hoje nós temos aí 16 ou 18 artigos lá no artigo na parte geral do Código de Processo Civil, do artigo 294 e seguintes, certo? Que compõe tudo que tratava era tratado no processo cautelar, ou no livro sobre o processo cautelar, certo? E hoje, com a mudança de nomenclatura, com a mudança de denominações e com a nova estrutura. A estrutura é essa: tutelas provisórias, subdividida, tutela provisória, em tutela de urgência, tutela de evidência. E a tutela de urgência subdividida em antecipação de tutela, tutela antecipada ou antecipação de efeitos,
qualquer uma dessas denominações são utilizadas pela doutrina, e a outra é de natureza cautelar ou asseguradora ou resguardadora de direitos, certo? É essa nova nomenclatura, essa nova estrutura que nós temos hoje, que o capítulo lá na parte geral do Código de Processo Civil que fala do assunto trata muito bem todos esses institutos jurídicos, certo? Muito bem. Então, aqui nós estamos diante do artigo 12, caput, de uma das possibilidades que existia do que hoje seria tutela de urgência, que era, na época, liminar, dentro do sistema jurídico brasileiro que existia naquela época. É isso que trata o artigo 12. Por isso é que a Lei da Ação Civil Pública, ao nascer em 85, ela possibilitava a ação cautelar, que eu já falei na aula passada, que pode ser ajuizada de forma antecipada, antecedente, como preparação da ação principal, certo? Falei isso. E pode ser utilizada a liminar, que é a atual tutela de urgência, certo? Hoje a denominação seria tutela de urgência. Pode ser utilizada a liminar, que você pede dentro da própria ação civil pública, não precisa de ajuizar a ação cautelar. Ok? É esse o sistema que a gente extrai com a leitura e compreensão dos artigos 4º e 12 caput, né? Ou cabeça do artigo. Aqui no parágrafo 1º do artigo 12, aí nós temos um outro assunto interessante e curioso, vamos dizer assim. A doutrina trabalha esse assunto como uma espécie de exceção às regras que existem sobre a matéria no processo brasileiro. Diz esse parágrafo primeiro que há requerimento de pessoa jurídica de direito público. Olha, só quem pode utilizar esse instituto que nós vamos ver aqui é uma pessoa jurídica de direito público, certo? Não é qualquer parte de um processo. Isso significa dizer que só uma pessoa jurídica de direito público que seja parte do processo da ação civil pública. Pronto. O primeiro ponto é esse. E para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a quem competir o conhecimento do respectivo recurso suspender, olha essa denominação aqui, suspender a execução da liminar. Ou seja, se o juiz conceder essa liminar, pode uma entidade de direito público, uma pessoa jurídica de direito público, requerer, junto a quem? Ao presidente do tribunal, a suspensão da execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Bom, aqui entra, minha gente, um instituto chamado de suspensão de liminar, veio inicialmente para o sistema jurídico brasileiro com essa denominação. Isso passou a existir no mandado de segurança, depois aqui na ação civil pública aí em 85. Né? Bom, por que é que causa espécie? Por que é uma coisa que foge ao comum dos institutos jurídicos processuais, esse tema dentro da ordem jurídica brasileira em matéria de processo? Pelo seguinte, aí é uma decisão, quando o juiz analisa uma liminar, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, o que é que você interpõe? Você interpõe um recurso de agravo de instrumento. Quando ele concede, quando ele nega, não é assim? Só que aí é diferente. Quando se trata de uma liminar contra um ente público, a União, Estado, Município, a União, Estado, Município pode ingressar não com um agravo. Também tem a faculdade de se socorrer do agravo também. Mas ela pode usar, além do agravo, o pedido de suspensão da decisão. Outro ponto. O agravo é interposto perante o tribunal. Lá no tribunal, esse agravo vai ser distribuído para um relator e que vai ser julgado pelo órgão colegiado a que pertence a esse relator e que seja competente de acordo com o regimento para julgar essa matéria, esse recurso. Não é isso? Não é assim? Pois bem, aí é diferente. O pedido de suspensão é dirigido ao presidente do tribunal e não para que seja distribuído a um relator. Então, olha,
foge também totalmente ao Instituto dos Recursos. Terceira curiosidade. O agravo, quando você interpõe o agravo, e pede sempre a liminar, porque é de liminar, se você interpõe um agravo de liminar, você vai pedir uma liminar também. Os fundamentos é a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Esses são os dois requisitos que a gente trabalha nas tutelas de urgência da vida. Não é isso? Muito bem. Aí, não. Aí trabalha-se o quê? Uma grave lesão à ordem pública, olha, os conceitos altamente subjetivos, lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Ora, o que é uma lesão à saúde, à segurança, à ordem de forma objetiva? Não é. Então, uma crítica que se faz muito grande aí é exatamente que esse remédio jurídico, vamos chamar assim, é calcado em pressupostos muito subjetivos. E outra coisa, hoje, ao se analisar uma liminar ou uma tutela de urgência em qualquer âmbito de jurisdição, levando em consideração esses aspectos, se a matéria disser respeito à saúde, se a matéria disser respeito ao interesse público, da coletividade, disso, daquilo, aquilo, outro, essa ordem aí é brincadeira, ninguém sabe que ordem é essa. Né? Mas se for a saúde, a segurança, isso, aquilo, outro, dá para trabalhar um pouco mais objetivamente. E na análise de uma liminar, de um recurso de agravo de instrumento, isso pode ser feito sem maiores dificuldades. Então, está se suprindo o recurso, se suprimindo, aliás, a análise que poderia ser feita no recurso para ser feito nesse remédio jurídico. Então, por força dessa circunstância, a doutrina não é simpática a esse instrumento processual. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já considerou ele constitucional e, em termos de praticidade no Brasil, essa matéria já está superada. O Supremo já considerou o Instituto recepcionado pela Constituição em mais de uma oportunidade e se utiliza esse Instituto diariamente pelo poder público para pedir suspensão de liminar e ele foi enriquecido, a Lei 9494 enriqueceu. Ele não é mais só pedido de suspensão de liminar, ele é pedido de suspensão passou a ser ampliado para suspensão de decisão judicial. Tanto pode ser da liminar como de uma sentença. A sentença não tem efeito, não tem efeito suspensivo. Pede-se ao presidente do tribunal que dê efeito suspensivo para que não seja executado imediatamente. Então, nós vamos ver, inclusive, daqui a pouco também com relação à ação civil pública, tem essa situação. Certo? Bom, mas neste caso aqui desse remédio jurídico utilizado na ação civil pública, ainda tem uma outra peculiaridade que deixa o Instituto mais estranho ainda. É o seguinte, aqui diz que desta decisão do presidente do tribunal, caberá agravo para uma das turmas julgadoras. Caberá o agravo, aí nós temos que trabalhar que agravo é esse. É o chamado agravo interno. Agravo interno é um recurso interposto nos tribunais quando a decisão é de um órgão singular do tribunal, seja um relator, presidente, vice-presidente, dependendo de quem profere uma decisão singular. Dessa decisão, cabe o recurso de agravo. Esse agravo chama-se agravo interno. Isso aí é uma questão da parte recursal, você já deve ter visto isso, já sabe muito bem disso, certo? Aí um agravo interno. Ora, interposto um agravo interno, onde é que é julgado esse agravo? Em qual órgão colegiado? Esse agravo é julgado no órgão colegiado a que pertence aquele relator, se for um relator. No caso aí, o relator é o próprio presidente do tribunal. Ora, o presidente do tribunal, ele só participa de colegiado só participa de um colegiado, que é o pleno do tribunal. Então, os agravos internos, todos, com exceção desse do artigo 12, parágrafo 1, primeiro,
eles são julgados pelo Pleno. Todos os agravos internos em que o presidente tenha decidido, unilateralmente, certo? Singularmente. Todos eles são julgados pelo Pleno. Só que este daí o legislador dirigiu, olha, a uma turma, ou Câmara. Então, olha, quando se trata de ação civil pública, é possível pedido de suspensão da liminar ou da decisão judicial da sentença, é possível se interpor o agravo interno, mas o julgamento do agravo interno não vai ser no pleno, vai ser na turma. E como é que faz isso aí, professor? Bom, isso daí se faz da seguinte forma: o presidente, depois que se interpõe o agravo interno, o presidente encaminha para distribuição para uma das turmas, e numa das turmas vai ser distribuído para um relator dessa turma, tá certo? E aí será essa turma, ou Câmara, que vai julgar o agravo interno. Eu estou chamando bem a atenção desse aspecto, porque ele é isolado dentro do sistema jurídico brasileiro, viu, minha gente? Porque é uma norma especial e diz expressamente como é o disciplinamento desse agravo, quanto ao procedimento desse agravo, certo? Então, é preciso ter muito cuidado, porque esse recurso não vai ser julgado pelo órgão que a gente imaginaria que seria normalmente julgado, que seria o pleno do tribunal, tendo em vista que o recurso foi interposto de uma decisão do presidente do tribunal. Certo? Muito bem. Então, com relação a esse instituto, ele é muito discutido, muito falado. Eu vou dar apenas duas referências de fontes doutrinárias para vocês, se quiserem trabalhar o assunto, ou fazer um trabalho, ou sei lá, quando precisar de uma pesquisa de uma coisa. Existe um trabalho sobre esse tema de Ellen Grace, que foi ministra do Supremo, que hoje é advogada. Nesse trabalho é publicado na revista de processo, eu não me lembro o volume, mas é ali entre o volume 120 e 140, é mais ou menos por aí assim, né? Da revista de processo. Um trabalho que ela é apenas de sistematização desse instituto. Agora, quem trabalha muito bem também esse instituto é Cássio Scarpinella Bueno. Cássio Scarpinella Bueno é um processualista que hoje ele comenta o Código de Processo Civil, tem muitos livros e obras a respeito de processo civil, mas ele começou escrevendo uma obra muito interessante, que é O Poder Público em Juízo, tudo em matéria de processo em que o poder público estivesse envolvido, certo? Então, esse livro de Cássio Scarpinella Bueno, O Poder Público em Juízo, ele não foi reeditado, ele chegou a ser reeditado 2 ou 3 vezes, mas nunca mais foi. Mas ele, nesse ponto, onde vocês encontrarem esse livro, ele está atualizadíssimo, certo? Porque é um instituto, um assunto, e num formato que não houve alteração, a não ser enriquecido, e agora que eu digo, e depois que o Supremo reconheceu a recepção do Instituto pela Constituição, aí pronto, passou a ter mais importância esse estudo dele. Cássio Scarpinella Bueno. Agora, ele é um crítico muito severo do Instituto Jurídico, né? Nesse livro, ele, O Poder Público em Juízo, ele trabalha bastante sobre esse assunto. Então, eu dou essas duas fontes aí para vocês ficarem com esses dados a respeito dessa matéria, ok? Aí vem o parágrafo 2º do artigo 12. Esse parágrafo 2º é interessante porque ele se refere a um assunto que está no artigo 11. Mas como ele trabalha o assunto dentro da questão da liminar, aí ele veio para o artigo 12, mas, que diz o seguinte, esse parágrafo 2º. A multa combinada liminarmente, a multa é aquela do artigo 11, quando se trata de uma obrigação de fazer e não fazer. Quando ela for estipulada em caso de deferimento de liminar e não for cumprida, tudo isso que está dizendo o parágrafo 2º, a multa combinada liminarmente, essa expressão aí significa tudo isso que eu estou dizendo. Quando a multa for fixada por ocasião de uma liminar que o juiz concede, diz logo que se não for cumprida, ficará
combinada a multa de tanto, pois é, essa expressão, a multa combinada liminarmente, significa tudo isso que eu expliquei. Só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. O que é que está dizendo esse dispositivo? Primeiro, que a multa do artigo 11 é possível fixar tanto na sentença como numa liminar. Primeiro ponto, certo? Segundo ponto, a multa é fixada desde logo e fica definido o valor dessa multa. Porém, a exigência dela só pode ocorrer após o trânsito em julgado do processo. No final do processo, transitada em julgado a sentença, se tudo vier a se confirmar, aí é que ela pode ser exigida. Então, o parágrafo 2º do artigo 12 cuida desse assunto, cuida desse tema, e é apenas um referencial aí para a gente trabalhar essa situação, tá certo? Bom, aí em seguida, minha gente, vem o artigo 13, né? E aí o artigo 13 diz: havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá um fundo gerido por um Conselho Federal de Conselhos, ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente do Ministério Público e representante de comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Esse artigo 13, ele cuida dos efeitos da sentença no que tange a obrigação de pagar, certo? Obrigação de pagar quanto à indenização por danos morais, coletivos ou materiais coletivos. Então, é aquela primeira parte do artigo 1º, que pode existir ação civil pública, não é isso? Para condenação de obrigação de pagar, da responsabilidade civil por danos morais ou danos materiais coletivos, certo? Então, esse artigo 13 cuida dos efeitos da sentença no que tange a obrigação de pagar e para onde é que vai esse dinheiro. E no parágrafo 1º diz: enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará à disposição do estabelecimento oficial de crédito. Não, esse fundo já foi regulamentado há muito tempo e esse dispositivo ele está sem eficácia porque é uma disposição transitória e, logicamente, não, como já foi regulamentado, não tem mais nenhuma eficácia. No parágrafo 2º, havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Esse parágrafo 2º explica que o valor correspondente a uma ação civil pública que tenha sido de reparação de dano no campo da discriminação étnica, aí, minha gente, o valor vai para esse fundo, mas ele é destinado à promoção da igualdade racial, certo? Esse fundo ele recebe valores advindos de indenizações e ações coletivas das mais variadas, inclusive aquela do artigo 100, não esqueça, aquela do artigo 100 que a gente explicou bem, certo? E aí você diz, mas vai para esse fundo, como é que eu sei que é de discriminação étnica, que é de direitos individuais homogêneos, que foi adquirido, é de consumidor? É porque esse fundo, como ele é um organismo estrutural de recepção de valores, vamos chamar assim, ele é estruturado de acordo com uma contabilidade, um orçamento, como também as despesas dos órgãos ou entidades da administração pública. E aí eles têm o quê? Eles têm, para isso, eles têm o quê? Rubrica. Então, quando os valores que são arrecadados para a União tem suas rubricas, né? E nessas rubricas que entram os valores, as quantias que para destinar a cada coisa que cada rubrica dessa cuida. Pagamento de pessoal, despesa de compra de material, despesa de compra despesa de prestação de serviço. Ficar aqui nesses 3 exemplos de rubricas. Mesma coisa nesse fundo. Então, vai para a rubrica aqui de quê? Da de discriminação étnica, não é isso?
como as outras, aqui, por exemplo, no, no, no artigo 13, o final do dispositivo diz: sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Olha, se for matéria que diga respeito ao meio ambiente, que diga respeito ao consumidor, essa espécie de bem lesado será reconstituído. Políticas públicas serão definidas em favor desses bens, dependendo da rubrica que tenha com disponibilidade de dinheiro para esse fim. Aqui o parágrafo 2º disse a mesma coisa, porque a Lei 12.288, de 2010, que cuida desse assunto, com relação à questão da promoção da igualdade étnica, falou e fala sobre a matéria, aí por isso é que está exatamente tratado o assunto, a matéria, certo? Muito bem, minha gente. Agora vem o artigo 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Olha, esse artigo 14, ele, na realidade, ele cuida do efeito da sentença ou do efeito do recurso que é interposto da sentença. O que está dizendo esse artigo é que as ações civis públicas, o recurso interposto não tem efeito suspensivo. A regra é essa, não tem efeito suspensivo. Então, o que significa isso? Que uma sentença numa ação civil pública, ela já pode ser imediatamente executada de forma provisória, logicamente, mesmo havendo o recurso. E o recurso interposto não tem efeito suspensivo. Mas o legislador, isso por força de lei, não suspende. Mas o legislador dá ao juiz o poder dele suspender os efeitos da sentença. Então, o poder de suspender a decisão judicial de uma ação civil pública não foi uma imposição legal, e sim uma autorização legal para que o juiz o faça, certo? Então, isso significa dizer que, se por acaso o juiz profere a sentença e nada disser, a sentença pode ser executada imediatamente. E aí entra aquele instituto da suspensão que eu falei anteriormente, nós tratamos no artigo 12, de liminar, entra também a suspensão dos efeitos da decisão em matéria de pedido de suspensão da sentença. Por isso que eu disse, hoje o Instituto, pela Lei 9494, se estende a suspensão de liminar e se estende a suspensão de decisão definitiva do processo, certo? Então, esse artigo 14 cuida dos efeitos do recurso em ação civil pública, ok? O artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultado de igual iniciativa aos demais legitimados. Ora, esse artigo 15, ele é interessante, porque é o seguinte: proferido uma sentença numa ação civil pública, essa ação civil pública foi ajuizada por uma associação. É o que está aí no artigo 15. Ajuizada por uma associação, certo? Muito bem. Essa associação ela tem 60 dias para executar essa sentença. Certo? Principalmente se não houve recurso, ou se houve recurso, não tem efeito suspensivo e o juiz não deu efeito suspensivo ainda. Então, ela tem 60 dias. Se ela não ajuizar a execução em 60 dias, qualquer outro legitimado do artigo 5º pode fazê-lo. É uma faculdade que dá a qualquer legitimado. Mas se nenhum dos outros legitimados ajuizar dentro desse prazo também, aí o Ministério Público tem o dever, olha a história do dever, o Ministério Público tem o dever de executar a sentença. Então, a sentença não pode ficar lá aguardando que um dia, seja o que Deus quiser, aqui apareça alguém para executar a sentença. Não é assim, tá certo? Então, esse artigo 15 cuida desse assunto, dessa matéria, tá certo? O artigo 16 é um artigo muito interessante, vamos dizer assim, né? Esse artigo 16, ele diz o seguinte, vamos ver se vocês se lembram da leitura desse artigo, se vocês se lembram de alguma coisa, né? Eu espero que tenha também, se lembre, ao menos que fizeram a prova, né? A sentença civil fará coisa julgada erga omnes. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Minha gente, vocês peguem esse artigo 16, tire essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Tire essa expressão. E coloque o artigo 16 em comparação com o artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, e vocês vão ver que o artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, é a reprodução fiel e exata, ipsilitris, desse artigo 16. O que é diferente aí? Essa expressão, nos limites territorial do órgão julgador. Mas essa expressão, minha gente, que perturbou demais o sistema jurídico, ela ingressou nesse dispositivo, ela não é da origem, né? Ela ingressou no dispositivo, olha, através da famosa, artigo 16, da famosa Lei 9494. Essa Lei 9494 é uma lei que veio só para limitar coisas que envolvem o poder público e institutos jurídicos que levam a enfrentar o poder público, certo? Questão de liminar, pedido de suspensão, que é para não só para liminar, nessa lei foi estendido para as sentenças, tá vendo? Aí, aquele pedido de suspensão de liminar que tem no artigo 12, por essa lei 9494, ela foi estendida também para a sentença de vários processos, ação popular, ação civil pública, mandado de segurança e vai por aí afora, certo? Pois bem, aí aqui também, aí aqui nós temos o quê? Esse legislador da lei 9494 fez inserir essa expressão. Você sabe o que significa essa expressão? Essa expressão significa que, num julgamento de um processo coletivo de ação civil pública, os efeitos da sentença, apesar do legislador dizer expressamente que é erga omnes, erga omnes é contra todo em qualquer lugar que a pessoa esteja, não é não? Ele diz que é nos limites territoriais do órgão julgador. Agora, você imagina, vamos admitir que um juízo profere uma sentença, tenha uma ação civil pública em razão da poluição de um rio, de uma lagoa, que compreende 2, 3 municípios, compreende 2, 3 estados, é grande e tal, reservatório de água grande. Aí o juiz profere a sentença, só que ele só tem a parte territorial desse rio, dessa lagoa ou desse reservatório, 20% da parte do juiz, onde esse juiz tem a competência. Você imagina que absurdo. Onde o juiz, onde tem a parte territorial que o juiz é competente, você limpava a água. Agora, você tinha que encontrar uma forma das outras partes ficar sujas lá, nas outras comarcas, nas outras várias da Justiça Federal. Ou seja, quem redige um dispositivo desse, eu tenho até pena, não sabe nem da vida o que é processo coletivo, direito coletivo, efeito de uma sentença de uma ação coletiva. Minha Nossa Senhora. Ou seja, em matéria de direitos difusos, não é possível, porque nós estamos diante de um direito que é indivisível. O que é indivisível não pode ser julgado de acordo com a área territorial de juiz. É absolutamente aberrante uma situação dessa. Agora, não, professor, mas na ação civil pública nós temos a situação dos direitos individuais homogêneos, por força do artigo 21. Exatamente, muito bem. Por força do artigo 21, mesmo direitos individuais homogêneos. E aí só seria alcançada, então, uma associação, a juízo, uma ação em benefício de seus associados. Só que tem associado naquele município, tem associado em estado, 2, 3, 5 estados, 10, 20 em todo o território nacional, mas só será beneficiado o associado que tem residência e domicílio naquele local do juiz proferiu a decisão. Você acha que isso tem uma mínima de lógica possível? É uma aberração. Quebra todo sistema do processo coletivo, dos direitos coletivos. Bom, minha gente, isso ingressou no mundo jurídico aí, essa excrescência do artigo 16, em 97. Agora, em 2021, agora 3 meses atrás, até que, enfim, o Supremo teve a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto.
e declarou a inconstitucionalidade dessa expressão. Então, graças a Deus, no campo prático, depois de quantos anos aí? 23, quase 24 anos já, no campo prático as coisas já foram resolvidas, certo? O Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa expressão, e aí, tirando a expressão agora, que foi declarada inconstitucional, vocês vejam, nós ficamos exatamente com a redação idêntica ao que está no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Mas a coisa não para por aí. Professor, então, assim, os efeitos da sentença na ação civil pública só podem existir após o seu trânsito em julgado de matéria relativa a direitos difusos, porque o inciso 1 do artigo 103 do Código do Consumidor, que é a mesma coisa que está aqui no artigo 16, só se refere a direitos difusos. E os individuais homogêneos, e o coletivo estrito sensu. Aí, minha gente, olha como essa lei da ação civil pública precisa ser lida com o Código do Consumidor ali de lado. Por quê? Porque esse artigo 16 deve ser adicionado a ele os incisos 2 e 3 do artigo 103 do Código do Consumidor e os parágrafos 1º e 2º, né, do Código do Consumidor, do artigo 103 do Código do Consumidor. Então, veja o seguinte, a leitura desse artigo 16 só está completa quando a gente faz a leitura através do artigo 103 do Código do Consumidor. Estão vendo aí o detalhe das coisas como são interessantes? Muito bem, minha gente. Eu espero que, como a gente já analisou exaustivamente o artigo 103, eu não quero estar repetindo aqui a análise desse artigo 103, tá certo? Embora o bom em matéria de direito é se repetir para poder se aprender, para poder se ter o melhor domínio, mas infelizmente o tempo não é suficiente de 60 horas de aula para o volume de informação de dados que a gente tem. Infelizmente é muito pouco tempo, né, para se trabalhar essa matéria. Não dá para a gente se debruçar com tanto esmero como seria o ideal. Bom, mas eu passo, pelo menos, todas as informações possíveis, elas estão passadas aí. Na análise do artigo 103, você lê a mesma coisa com relação ao artigo 16 desta lei, tá certo? Muito bem. Então, artigo 16 comporta, merece, deve ser analisado à luz do artigo 103 do Código do Consumidor. Ok? Bom, em seguida vem os artigos 17 a 18 e 18. Esses artigos eles devem ser lidos de forma inversa. Primeiro o artigo 17, aliás, primeiro o artigo 18 e depois o artigo 17. A lógica da leitura dele é melhor sob essa perspectiva. O artigo 17 é um desdobramento do artigo 18. E onde é que nós vamos encontrar essa lógica? Se você pegar o Código do Consumidor lá no artigo 97, nós vimos, no artigo 97, no artigo 94, nós vimos isso com relação aos efeitos da sentença nas ações coletivas do Código do Consumidor, no que tange ao caso da associação ser a autora da ação e pela uma associação sendo autora da ação, a regra é que ela não deve ser condenada nas custas processuais, despesas do processo, emolumentos, honorários de advogado, honorários de perito, etc, etc. Pronto, essa é a regra. Excepciona-se com que, no caso de vir a ser reconhecida a litigância de má-fé na sentença que for proferida. Se vier a ser reconhecida a litigância de má-fé, aí vai haver a condenação em honorários e em custas processuais, sendo que as custas são em décuplo. E mais, serão ainda considerados como responsáveis solidários com a associação os dirigentes da associação. Certo? Agora, eu falei, vamos ver a leitura do dispositivo, se é isso mesmo. Olha aqui. Vamos começar pelo artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, quer dizer, nas ações civis públicas, não haverá adiantamento de custas, olha, emolumentos, honorários parciais e quaisquer outras despesas. Primeiro, não haverá, né, adiantamento.
nem também condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, e aí, em comprovada má-fé, em honorário de advogado, custos e despesas processuais. E no artigo 17, que é por isso que eu digo que ele é um desdobramento, em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Então, nós temos ainda aí a questão de possibilidade de reparação de danos, se você causou prejuízo a alguém ao juizar uma ação que foi reconhecido que você agiu como litigante de má-fé, além de você suportar esses efeitos acessórios da sentença, certo? Você ainda poderá sofrer uma ação de indenização por perdas e danos, de prejuízo que eventualmente tenha causado. Bom, então, esses artigos 16 cuida muito bem dos efeitos, o artigo 16 cuida dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, que são aqueles mesmos do artigo 103 do Código do Consumidor. Os artigos 17 e 18 cuidam de efeitos da sentença quando diz respeito aos efeitos acessórios, custas processuais, honorários de advogado, despesas processuais, emolumentos, honorários de perito. Agora, cuida de que forma? Primeiro, mostrando a regra geral de que, quando uma associação ajuiza uma ação civil pública, ela não responde por efeitos acessórios dessa sentença, não será condenada em honorários, custos, despesas processuais, etc. Ela também, ao ajuizar a ação civil pública, não paga, não adianta custas, nem paga custas, nem deposita custas, nem valores correspondentes à perícia, nem valores correspondentes a despesas processuais, certo? E nem será condenado ao final em honorários e custos de despesas processuais. Porém, se for reconhecido que ela agiu de má-fé, foi desleal no processo, isso reconhecido expressamente na sentença. Aí é quando ela será condenada, certo? Será condenada em honorários, será condenada em custas, e as custas serão até o décuplo, que representa 10 vezes o valor dessas custas. Né? E os dirigentes dessa associação, os diretores, serão solidariamente responsáveis, porque, na realidade, terminou sendo eles, afinal, quem talvez tenha decidido, tenha ajuizado a ação. Então, são esses dados, esses elementos que tratam esses dispositivos no que tange a esses efeitos acessórios da sentença na ação civil pública, certo? Muito bem. Aí vem o artigo quê? Artigo 19. Esse artigo 19, ele diz: aplica-se à ação civil pública prevista nesta lei o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 5.869/73, naquilo em que não contrarie suas disposições. Bom, duas observações aqui muito importantes sobre esse artigo. A primeira é que aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiariamente, como diz aqui. Só que não é mais o Código de Processo Civil de 73, né? É o Código de Processo Civil de 2016, lógico, agora depois do Código de Processo Civil de 2016, certo? Esse é um primeiro aspecto que tem que ser atualizado aí na leitura do dispositivo legal. Ok? Muito bem. Outro dado importante aí é que a aplicação do Código de Processo Civil subsidiariamente, naquilo que não contrarie, que já esteja tratado na ação civil pública. O que está tratado na ação civil pública não se vai buscar lá no Código de Processo Civil. Terceiro, vai se buscar no Código de Processo Civil muita coisa quanto à forma. Veja que essa lei, ela trata de muita coisa, até de outros institutos, como o inquérito civil público, o termo de ajustamento de conduta, ação cautelar, trata de uma série de assuntos, às vezes, embora correlatos com a ação civil pública, mas não é do procedimento em si, do processo em si da ação civil pública. Né? E muita questão relativa às formas não estão nessa lei. Por exemplo, a forma quanto a como é que é feita a citação. A citação vai para o Código de Processo Civil.
Qual o prazo da contestação? Vai para o Código de Processo Civil. Quais são os requisitos da petição inicial? Vai para o Código de Processo Civil. Quais são os requisitos da defesa da contestação? Vai para o Código de Processo Civil. Estão vendo? Então, quanto à forma, o legislador não foi muito percussiente. Ele deixou a forma, jogou através desse artigo 19 para que você buscasse sempre a questão das formas no Código de Processo Civil. Certo? Então, olha, a lei da ação civil pública tem que ser lida. O texto dela, combinado com o Código do Consumidor, e se buscando subsidiariamente tudo aquilo que nela e nem no Código do Consumidor está tratado, lá no Código de Processo Civil, já o atual. Quem ajuiza agora, lógico. Né? Tá certo? Agora que eu digo já desde 2016, né? Tem esse detalhe. Então, esses informes a respeito do artigo 19. O artigo 20, ele cuida de um assunto também que já está superado, é um dispositivo de norma chamada transitória e que já foi alcançada a sua finalidade. O fundo de que trata o artigo 13 desta lei será regulamentado pelo Poder Executivo. Esse fundo já foi regulamentado, então não tem mais nenhuma eficácia esse artigo 20, ok? Bom, o artigo 21, aí o artigo 21 é, por demais, conhecido, que manda aplicar a Lei da Ação Civil Pública, o título 3 do Código do Consumidor, e aí nós não só já analisamos, como hoje eu mostrei como é importante a previsão do que tem lá nesse título 3 para se entender e compreender a ação civil pública. Certo, minha gente? E aí vocês vejam o seguinte, na análise que nós fizemos da ação civil pública, nós vimos aí, primeiro, o objeto quanto à pretensão, o objeto quanto ao resultado são os efeitos da sentença, certo? Que a gente estudou hoje bastante, certo? Os sujeitos do processo na ação civil pública, institutos jurídicos correlatos que foram criados e trazidos pela lei, como a ação cautelar, a liminar na ação civil pública, o termo de ajustamento de conduta, o inquérito civil público, todos esses são temas, assuntos versados e trabalhados nessa lei da ação civil pública. Mas o que é muito importante é o seguinte, minha gente, é que a leitura desta lei e a interpretação e compreensão da lei da ação civil pública não se dá só com essa leitura do texto da lei. Eu já mencionei vários exemplos aí. No artigo 11, que a gente deve ler é o artigo 84 do Código do Consumidor. Olha aí. No que tange a execução de obrigação de fazer e não fazer. No artigo 16, o que a gente tem que ler é o artigo 103 do Código do Consumidor. A questão da litispendência também, eu também tenho que ir para o artigo 104, lógico. Que aí não está tratando na lei da ação civil pública. Mas lá no título 3 do Código do Consumidor está tratando. Então, eu também vou para o artigo 104. Não é? Esse é um outro ponto. Agora, professor, a lei da ação civil pública foi acrescida a ela a possibilidade dela ser utilizada na defesa de direitos individuais homogêneos, por força do artigo 21. Exatamente. Aí como é que fica a liquidação e a execução da ação, da sentença na ação civil pública com relação a direitos individuais homogêneos? Aí, minha gente, a gente tem que ir lá para os artigos 96, 98, 99 e 100 do Código do Consumidor. Principalmente tudo aquilo que foi dito com relação ao artigo 98, que o artigo 98 ele é emblemático. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, hoje que eu digo, já há uns 5 ou 6 anos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que essas execuções são na forma como eu expliquei hoje, como eu explico esse artigo. Eu explico esse artigo há 20 anos, mas o STJ só veio definir isso nos últimos 6 anos, tem 6 ou 7 anos que definiu isso. E nesse período de 20 anos que eu explico esse artigo, só que eu explico, né? Fora outros tempos, alguns anos atrás,
que eu aplicava como juiz e ainda não ensinava processo coletivo. Mas eu já aplicava como juiz, na prática. Mas a jurisprudência era contra a minha posição. Então, se alguma parte recorresse das minhas decisões, elas ganhavam com certeza, não tinha dúvida. Nunca entreguei os pontos. Eu achava que a redação do artigo 98 era muito mal. A redação é muito má, ela é muito defeituosa. E ela, logicamente, levava aos equívocos que se levou. Mas esses equívocos, eles, na realidade, se deram no curso do tempo mais pela falta de uma visão sistêmica, de uma visão macro do processo coletivo. Quando a gente faz essa visão sistêmica, a coisa muda totalmente de figura, tá certo? E aí, olha, entra aqui mais para a ação civil pública a questão dos artigos, principalmente 98 do Código do Consumidor, mas os artigos 96, 98, 99 e 100 do Código do Consumidor entra aí também como uma espécie de desdobramento de outros artigos que pudesse existir na ação civil pública. Estão vendo aí o detalhe da historinha? Por quê? Porque, olha, veja o artigo 16. O artigo 16 ele cuida só do que o artigo 103 do Código do Consumidor cuida, que é dos direitos difusos. Porque a ação civil pública, quando ela surgiu, era só de direito difuso. Está vendo? O que é que veio adicionar à ação civil pública outros direitos? O Código do Consumidor. Como é que por que a gente aplica o Código do Consumidor? Por força do artigo 21. Né? E tudo isso leva ao raciocínio que eu estou trabalhando aqui. E com isso se tem aí uma parte da doutrina explica bem isso, se tem, minha gente, a partir de 90, com o Código do Consumidor, o chamado microsistema processual coletivo, com a integração entre a lei da ação civil pública e a lei do Código do Consumidor. Esses dois textos legais, eles se complementam, eles compõem, eles constituem a estrutura do microsistema do processo coletivo naquele momento histórico. Naquele momento histórico, a doutrina começou a trabalhar essa possibilidade. A esse microsistema pode-se adicionar a lei da ação popular, que já existia, não era com a visão do processo coletivo, mas já existia e depois passou a integrar esse microsistema. E, posteriormente, veio mais o quê? A ação de improbidade administrativa, o mandado de segurança coletivo, a ação a regulamentação do mandado de segurança coletiva. O mandado de segurança coletiva vem com a Constituição e a regulamentação veio posteriormente. O mandado de injunção coletivo, a ação anticorrupção das empresas, certo? Com as ações de controle de constitucionalidade concentrado, que nós vamos ver que tem também essa estrutura do processo coletivo. E aí o microsistema passou a ser quase que o sistema do processo coletivo, aí de uma forma bem mais ampla, e um microsistema aí que é agora realmente muito significativo dentro desses dois microsistemas do processo civil. Processo civil individual e processo civil coletivo, tá certo? Olha, esses dados são importantes. E olha a importância que tem a visão macro ou sistêmica. A visão macro ou sistêmica. Visualizado só sob uma perspectiva de análise da lei da ação civil pública, coitado. Uma pessoa, um autor, uma obra de processo coletivo que esteja escrita com base só na lei da ação civil pública, a não ser que ele avise, olha, eu estou comentando essa lei, se ele avisar, será ótimo, né? Eu estou comentando essa lei, mas tudo que eu vou dizer aqui, ou tudo que eu disse aqui, se for no final que ele diga na obra, né, é absolutamente incompleto, porque eu estou analisando só os dispositivos da própria lei da ação civil pública. Mas jamais a lei da ação civil pública hoje pode ser estudada, analisada, compreendida só sob essa perspectiva.
Então, minha gente, isso é muito importante, porque se não se tiver essa visão, logicamente, nós não vamos saber nem entender, nem compreender, nem aplicar, nem interpretar nada de ação civil pública. Vejam como é interessante. E tem uma lei da ação civil pública. Mas visto sob essa perspectiva, aí você diz, professor, então tá bom mudar essa lei da ação civil pública. Se quiser mudar, pode mudar, é até bom. Para os ignorantes, isso é ótimo. Muita gente me perguntou, professor, o Código de Processo Civil foi necessário, esse novo? Aí eu digo, é bonzinho, porque facilita os ignorantes, né? Eu não precisava de nenhuma vírgula desse novo Código de Processo Civil para entender processo. Do jeito que está no código. Aliás, melhor às vezes do que está no código. Eu não precisava de nenhuma vírgula. Mas daqui que eu venha, alguém venha me entender que eu estou dizendo uma coisa com base numa estrutura de uma norma, com princípios aplicáveis, regras, sistematização, isso, aquilo sobre o assunto. Chega o dia da morte com 200 anos e ninguém se convence. Ora, vocês vejam o seguinte, o artigo 98 do Código do Consumidor, hoje ele tem o quê? 30 e quantos anos? 90 para 31 anos, não é só 31 anos. Quando ele foi entendido agora no STJ há 6 ou 7 anos, ele tinha o quê? 25 anos, vamos dizer assim. 25 anos que eu batia na tecla de que, da interpretação correta dele, e tribunal nenhum. Quando eu cheguei no tribunal, de 15 desembargadores, tinha lá, comigo eu cheguei, passou a ter, parece que 3 que entendiam da minha forma. 12 entendia em sentido diametralmente oposto. Então era uma voz isolada lá dentro. Mas um dia, quem sabe, coincidentemente, um ano, talvez menos de um ano antes de eu sair, o STJ fez a leitura. Aí eu achei muito bom, porque tem alguns julgados ainda eu cheguei a participar, e eu dizia, hoje sai por unanimidade. Aí todo mundo, mas eu estou julgando nesse sentido, porque a decisão do STJ é vinculante, que foi na repercussão geral. Mas eu continuo achando que o STJ decidiu errado, tá vendo? Quando a pessoa tem a visão estreita, um horizonte curto, que não tem visibilidade para as coisas, minha gente, não adianta. Ele, coitado, essas pessoas só têm o horizonte do que ele enxerga naquilo que ele lê, a literalidade. Aí você dizer o contrário e mostrar outra coisa, isso é mesmo que está falando para essas paredes, falando para a água, falando para as árvores. Aliás, com as árvores, talvez a comunicação seja até melhor, sei lá. Com os animais, eu não tenho dúvida que a comunicação é 200 bilhões de vezes melhor. O animal, pelo menos, com o tempo, ele vai. Você amansa até uma onça, um leão, um elefante, um bicho assim, bem valente. Agora, gente, bosta. Tenho nem dúvida. Milhões de vezes lidar com animais, não tenho nem dúvida. E com as árvores também, até, quem sabe, muito melhor. Bom, minha gente, é assim, mas é porque não adianta, você tem que ter uma visão sistêmica das coisas, certo? Você tem que ter uma visão macro, uma visão de completude de conhecimento dos institutos jurídicos. Se não tiver, você vai ser sempre aquela pessoa sem horizonte, sem visão, sem criatividade, sem nada. A realidade nua e crua é essa. Eu espero que vocês tenham tido aí pelo menos alguns informes para ter uma visão sobre a ação civil pública hoje, bem diferente do que está aí no texto da lei, tá certo? E que os institutos jurídicos não fiquem se limitados só à ação civil pública, não. Os institutos jurídicos são assim, a ação popular, por exemplo, precisa muito de ajuda, né? Ela é de 65, imagina, é 20 anos mais velha do que a ação civil pública. Aí é que está
Aí é que sofre, né? Pois é, o nosso próximo assunto vai ser exatamente a ação popular, certo? E aí eu espero que também seja entendido, porque vai ser trabalhado em cima dessas concepções, dessas ideias, levando em consideração sempre o aspecto relativo ao tempo, o momento histórico em que ela foi construída, e com uma pior ainda, ela não foi construída com as ideias voltadas para um processo coletivo. A ação civil pública, você veja, ela é pobre nas coisas, primeiro porque o objeto era pobre na época, era só de direitos difusos, mas naquilo que ela já definiu, um artigo 16 da vida, ele define em 1985 exatamente o que é o direito difuso no inciso 3, no inciso 1 do artigo 103 do Código do Consumidor, rigorosamente idêntico. O artigo 11, pobre, porque era aquele momento histórico, certo? Aí veio o artigo 84, que já se tinha uma nova concepção a respeito da obrigação específica, da tutela específica, da execução específica, e aí foi enriquecido com o artigo 84. E se você pegar o Código de Processo Civil hoje sobre a mesma matéria, aí é que está enriquecido. Então, é assim, certo? Muito bem. Então, por hoje, chegamos exatamente aí na medida exata do final, né? Boa noite a todos vocês, né? Boa semana, né? Hoje é segunda, né? Ainda. Boa semana, bons estudos, bom trabalho, bom tudo, né? Tudo que vocês realizarem seja de sucesso na semana e em toda a nossa vida, tá certo? Amém, professor. Boa noite. Próxima aula síncrona? Boa noite, professor. Eu penso que a ação popular eu vou dar assíncrona, né? Tá bom, a gente conversa essa semana para confirmar. Daqui para quarta-feira a gente define, tá bom? Tá certo. Aí, quando for improbidade, eu volto assíncrona, porque improbidade teve até umas alterações, está ocorrendo aí umas alterações, eu preciso